Olá, pessoas, tudo bem com vocês? Espero que você esteja bem. Vamos aqui responder a questão 19 e 20, tá? Vou fazer a 19 primeiro nesse vídeo, no próximo eu faço a 20, tá? Então, diz assim, ó, escreva a integral tripla de uma função contínua arbitrária f de x, y, z em coordenadas cilíndricas ou esféricas sobre o sólido mostrado. Então, analisando aqui a questão 19, a gente percebe que a gente tem um pedaço de um cilindro. Logo, a gente vai utilizar as coordenadas cilíndricas, tá certo? Coordenadas cilíndricas. Então, bora lá. Para fazer as coordenadas cilíndricas, a gente precisa do R, que é o raio, o θ, certo? E precisamos da variação do Z. Então, analisando aqui o plano cartesiano, em x e y, que vai ficar mais ou menos uma coisa assim, ó. Aí sobe aqui. Opa. Sobe aqui por causa do Z. Minha gente, fazer uma reta aqui é um sucesso. Mas, enfim, bora lá. Deixa eu só apagar isso aqui. Pronto, imagine que tenha aí ficado bem retinho, mas vai dar certo. Ó, então, vamos analisar aqui o raio. O raio, ele tá variando de quanto? De 0 até 3. Porque observe que o raio, ele vai parar bem aqui, ó. Então, tá chegando aonde? Tá chegando sempre no ponto aí 3, tá certo? Então, acontece que o nosso raio, ele vai variar de 0 até 3. E se você observar, tá no primeiro quadrante. Aqui, ó, quando eu analiso o raio, tá certo? Então, daí, a gente vai tirar o ângulo θ. O ângulo θ é o ângulo formado no plano XY. Então, nós vamos olhar bem pra cá, ó, aqui embaixo. Qual é o ângulo formado aqui embaixo? Se você analisar, é um ângulo de 90 graus. Olha aqui, ó, o ângulo de 90 graus, tá certo? Tá só no primeiro octante, certo? E o ângulo de 90 graus, ou seja, o θ está variando de 0, começa do 0 e vai até o 90 graus. Então, é π sobre 2, tá? E agora falta o z. O z, digamos, seria a altura, certo? Então, a altura aqui, ó, com relação ao eixo z, é 2. Então, quer dizer que ele começa do 0, que tá bem aqui embaixo, ó, o 0, e vai até aqui o ponto 2. Então, a altura é 2. Então, o z está variando de 0 até 2. Logo, a nossa integral vai ficar o seguinte, ó. A integral de v, que eu vou chamar aqui de v, vai ser igual a integral tripla, tá certo? Da superfície S, da função x, y, z, dv. E aí, substituindo, a gente vai ter o quê, ó? A integral, certo? Que varia de 0 até π sobre 2. Quem varia de 0 até π sobre 2? Vai ser o θ, tá? Aí, aqui, ó, eu vou colocar outra integral variando de 0 até 3. Quem varia de 0 até 3? O raio, tá bem aqui. E a outra integral, que é de 0 variando até 2, que vai ser quem? O z. E da função, qual vai ser a minha função? Aí a gente tem que ver como é que fica o x nas coordenadas cilíndricas e o y, porque o z continua a mesma coisa, tá certo? Então, o y em coordenadas cilíndricas é r, o polar, né? R seno de θ. E o x é r cosseno de θ. Então, em vez de x e y, a gente vai colocar isso, ó. R cosseno de θ. Aí o y, né? R seno de θ. E o z continua sendo o z. E aí, vezes o r, né? Porque é da própria integral, coordenadas cilíndricas, que a gente estudou aí no livro sabe, né? E dz, porque observe, a primeira variação que eu coloquei foi de 0 até 2. E essa variação é de quê? É de z, tá? E aí, deixa eu só diminuir aqui a tela um pouquinho para me fazer o restinho. Pronto, z. Lembrando que as integrais, elas são lidas de dentro para fora, tá? Então, a primeira integral aqui é 0 até 2. Essa aqui tem esse limite de 0 até 2. Então, a primeira é a relação a z. A segunda, de dentro para fora, é de 0 até 3. E quem é? É o raio. Então, dr. E a última era do ângulo, ó, que era de 0 até π sobre 2. Então, vai ser o dθ. Mais uma vez, as integrais triplas e duplas, elas são lidas de dentro para fora. Então, por exemplo, se nós fôssemos integrar, nós integrar primeiro com relação a z, tá? Porque tá aqui, ó.
relação a Z, depois com relação a R e depois com relação a θ. Então, eu espero que essa questão tenha ficado bem explicada. Se não, comenta, tá? Eu estou aberta sempre às sugestões, tá? E é isso, meu povo. Bons estudos, um cheirinho queijo, até a próxima. Fui!